Você já se pegou repetindo os mesmos pensamentos sabotadores? Aquela voz dentro da cabeça que diz que você não é bom o suficiente, que nunca vai conseguir, que está destinado a fracassar. Esses não são apenas pensamentos, são bloqueios mentais, prisões invisíveis que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, ao longo dos anos. E enquanto você permanece trancado nelas, alguém menos capaz que você está avançando, não porque é melhor, mas porque não carrega o peso dessas correntes. Maquiavel, o pensador mais perigoso da história, nunca falou sobre motivação. Ele falava sobre controle, sobre poder, sobre transformação implacável. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Como destruir cada bloqueio mental que te prende, como reprogramar sua mente para o poder absoluto e como se tornar alguém que não hesita, não duvida, não recua. Este não é um vídeo para te fazer sentir bem, é para te fazer despertar. Porque a partir de agora, sua fraqueza mental não será mais tolerada. Ela será aniquilada. Você não nasceu com bloqueios mentais. Eles foram instalados em você, como vírus silenciosos que corrompem o sistema aos poucos. Pela sua família que disse que você não era capaz, pelos amigos que riram dos seus sonhos, pelos professores que te trataram como mais um número, pela sociedade que te programou para obedecer, para se conformar, para aceitar a mediocridade como destino. Cada fracasso que você viveu, cada rejeição que sentiu, cada momento em que foi ignorado ou humilhado, deixou uma marca. E essas marcas se transformaram em crenças. Crenças de que você não é inteligente o suficiente, de que não merece sucesso, de que está destinado a permanecer onde está. Essas não são verdades, são programações. E toda programação pode ser reescrita. O primeiro bloqueio mental que você precisa destruir é a crença de que você é quem os outros disseram que você era. Quantas vezes você ouviu que era preguiçoso, que não tinha talento, que nunca chegaria longe? Quantas dessas palavras você internalizou como verdades absolutas? A maioria das pessoas vive a vida inteira respondendo a perguntas que nunca fizeram. Elas aceitam os rótulos, as limitações, as projeções alheias como se fossem a realidade inquestionável. Mas aqui está a verdade que Maquiavel sabia. A realidade é moldável. Você não é definido pelo passado, pelas opiniões dos outros ou pelos seus fracassos anteriores. Você é definido pelo que escolhe acreditar agora, neste exato momento. Pense em alguém como Caio. Cresceu ouvindo que era burro, que não tinha futuro, que deveria aceitar um trabalho simples e parar de sonhar alto. Ele acreditou nisso por anos, até o dia em que percebeu algo devastador. Cada pessoa que disse isso sobre ele estava presa na própria mediocridade. Elas não o estavam protegendo, estavam projetando suas próprias limitações. No momento em que ele entendeu isso, algo quebrou. Não a realidade, mas a ilusão. Ele começou a agir como se aquelas vozes nunca tivessem existido. E sabe o que aconteceu? A realidade começou a se curvar à nova crença. Porque quando você muda a crença, você muda a ação. E quando você muda a ação, você muda o resultado. Então, o primeiro passo para destruir seus bloqueios mentais é simples, mas brutal. Rejeite toda a identidade que foi imposta a você. Toda etiqueta, todo rótulo, toda limitação que não foi escolhida por você precisa ser queimada. Você não é o filho fracassado, o amigo sem potencial, o funcionário medíocre. Você é uma página em branco. E a partir de agora, você escreve a própria história, sem permissão, sem validação, sem aprovação externa. Apenas você, decidindo quem será. O segundo bloqueio mental é o medo do fracasso. E esse é o mais insidioso, porque se disfarça de prudência, de realismo, de responsabilidade. Quantas vezes você não tentou algo porque tinha medo de falhar?
Quantas oportunidades deixou passar porque a possibilidade de fracasso parecia grande demais? O medo do fracasso não te protege, ele te paralisa. Enquanto você está paralisado, o mundo segue em frente sem você. Maquiavel nunca teve medo do fracasso. Ele tinha medo da estagnação. Para ele, o maior erro não era tentar e falhar, mas nunca tentar. Porque no fracasso há aprendizado, há movimento, há vida. Na estagnação há apenas morte lenta. Pense em Beatriz. Ela queria mudar de carreira, mas tinha medo de largar a estabilidade. E se não desse certo? E se ela perdesse tudo? E se as pessoas rissem dela? Esses medos a mantiveram presa por 5 anos. 5 anos de vida desperdiçados, não vividos, apenas sobrevividos. Até que um dia ela percebeu algo óbvio. Ela já estava fracassando. Não de forma dramática, mas de forma silenciosa, permanecendo em um lugar que a sufocava, adiando seus sonhos, morrendo aos poucos por dentro. Quando ela entendeu que o verdadeiro fracasso era não tentar, tudo mudou. Ela não eliminou o medo, mas parou de obedecer a ele. Aqui está o segredo que destrói o bloqueio do medo. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. Cada pessoa de sucesso que você admira falhou dezenas, centenas, milhares de vezes. A diferença é que elas não pararam. Elas entenderam que o fracasso não define você. A recusa em tentar novamente é que define. Então, se o medo do fracasso te paralisa, reescreva a narrativa. Fracasso não é derrota, é dado, é informação que te mostra o que não funciona para que você possa ajustar e tentar de novo, e novamente, até que funcione. O terceiro bloqueio mental é a necessidade de aprovação. E esse é talvez o mais destrutivo de todos, porque é sutil, infiltrado, quase invisível. Desde criança, você foi treinado para buscar validação dos pais, dos professores, dos colegas, da sociedade. Você aprendeu que seu valor depende do que os outros pensam de você. E agora, mesmo quando ninguém está olhando, você age como se estivessem. Você toma decisões baseadas no que os outros vão pensar. Você reprime seus desejos porque teme julgamento. Você esconde quem realmente é porque quer ser aceito. Mas aqui está a verdade brutal. Enquanto você busca aprovação, você não é livre. Você é um escravo das opiniões alheias. Maquiavel entendia isso profundamente. Ele não buscava ser amado, buscava ser temido, respeitado, lembrado. Ele sabia que a aprovação é volátil, inconstante, manipulável. As mesmas pessoas que te aplaudem hoje te crucificam amanhã. Então, por que dar a elas o poder de definir seu valor? Pense em Diego. Ele sempre quis empreender, mas seus pais achavam que era loucura. Seus amigos diziam que ele deveria seguir um caminho seguro. Sua namorada queria que ele fosse estável. E ele, tentando agradar a todos, vivia a vida de ninguém. Não era feliz, mas também não era odiado. Era apenas invisível. Até que ele percebeu, a aprovação dos outros nunca seria suficiente, porque cada pessoa tem uma expectativa diferente, uma opinião diferente, um julgamento diferente. E tentar agradar a todos é garantia de não agradar a ninguém, especialmente a si mesmo. Quando Diego parou de buscar aprovação e começou a buscar clareza, tudo mudou. Ele não perguntava mais, o que eles vão pensar? Ele perguntava, o que eu realmente quero? E a partir dessa pergunta, ele agiu. Alguns o apoiaram, outros o abandonaram. E ele descobriu algo libertador. A opinião de quem te abandona nunca importou de verdade. Aqui está como você destrói o bloqueio da aprovação. Aceite que você será julgado de qualquer forma. Se você tentar, vão te julgar. Se você não tentar, vão te julgar. Se você vencer, vão te invejar. Se você perder, vão te desprezar. Então, já que o julgamento é inevitável, faça o que quiser. Viva a vida que você escolher. E deixe que os outros lidem com suas próprias opiniões.
O quarto bloqueio mental é a comparação. Você olha para os outros e vê o que eles têm, o que conquistaram, onde chegaram. E olha para si mesmo e vê apenas o que falta, o que não alcançou, onde ainda está. Essa comparação constante é veneno puro. Ela não te motiva, te paralisa. Porque sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais bem-sucedido. E enquanto você se compara, você esquece de construir. A comparação rouba sua energia, seu foco, sua paz e te deixa preso em um ciclo de inveja, ressentimento e autodesprezo. Maquiavel nunca se comparou. Ele estudava os outros, sim, mas não para se sentir inferior, e sim para aprender, para extrair estratégias, para identificar fraquezas. Ele entendia que cada pessoa tem seu próprio jogo, seu próprio campo de batalha, e que o único oponente que realmente importa é a versão de você de ontem. Pense em Larissa. Ela passava horas nas redes sociais, olhando a vida perfeita dos outros. E quanto mais olhava, pior se sentia. Parecia que todo mundo estava avançando, enquanto ela permanecia parada. Até que um dia ela percebeu, aquilo era uma ilusão. Ela estava comparando seus bastidores com o palco dos outros. Ela via a conquista final deles, mas não as lutas, os fracassos, os anos de trabalho invisível. Quando Larissa parou de se comparar e começou a se focar, tudo mudou. Ela não perguntava mais, por que eles têm e eu não? Ela perguntava, o que eu posso fazer hoje para avançar? E cada pequeno progresso se tornou uma vitória. Aqui está como você destrói o bloqueio da comparação. Entenda que a única competição real é com você mesmo. Você não está correndo a maratona de outra pessoa. Você está correndo a sua. E a única métrica que importa é: você está melhor hoje do que estava ontem? Se sim, você está vencendo. O quinto bloqueio mental é a crença de que você precisa estar pronto antes de agir. Quantas vezes você adiou algo porque achava que precisava aprender mais, se preparar melhor, esperar o momento certo? Essa crença é uma armadilha, porque o momento perfeito nunca chega, e enquanto você espera para estar pronto, a vida passa. Maquiavel sabia que ação imperfeita é melhor que planejamento perfeito. Ele sabia que você aprende fazendo, não pensando, que o verdadeiro aprendizado vem da prática, do erro, do ajuste, não da teoria. Pense em Rafael. Ele queria começar um negócio, mas achava que precisava de mais conhecimento. Então fez curso após curso, leu livro após livro, assistiu vídeo após vídeo. E nunca começou. Porque sempre havia algo mais a aprender, sempre havia uma lacuna de conhecimento. Até que ele percebeu. Ele estava usando o aprendizado como desculpa para não agir. Porque agir era assustador. Agir significava risco, possibilidade de fracasso, exposição. Então, ele se escondia atrás da preparação infinita. Quando Rafael finalmente começou, sem estar totalmente pronto, algo incrível aconteceu. Ele aprendeu mais em um mês de ação do que em anos de preparação, porque a realidade te ensina o que nenhum curso pode ensinar. Aqui está como você destrói o bloqueio da preparação infinita. Entenda que você nunca estará 100% pronto. E está tudo bem. Comece com 60%, com 50%, com 30%. Comece com o que você tem, onde você está, e ajuste no caminho. Porque a única forma de estar realmente pronto é começar. Agora que você identificou os bloqueios, vem a parte mais importante, a reprogramação. Destruir os bloqueios não é suficiente. Você precisa construir algo novo no lugar. E isso exige disciplina, repetição, compromisso. Maquiavel entendia que a mente humana é moldável, que você pode treinar seus pensamentos assim como treina seus músculos, e que, com prática consistente, você pode transformar qualquer fraqueza em força. A reprogramação começa com a linguagem interna.
Toda vez que você pensa, eu não consigo, substitua por, eu ainda não consegui, mas vou aprender. Toda vez que pensa, eu não sou bom o suficiente, substitua por, eu estou me tornando melhor todos os dias. Toda vez que pensa, isso é impossível, substitua por, isso vai exigir esforço, mas é possível. Parece simples, mas é poderoso. Porque a forma como você fala consigo mesmo molda a forma como você age. E a forma como você age molda seus resultados. Pense em Marina. Ela sempre se sabotava com pensamentos negativos, até que começou a rastrear cada pensamento sabotador e a substituí-lo conscientemente. No começo, parecia falso, forçado. Mas com o tempo, os novos pensamentos se tornaram automáticos. E quando os pensamentos mudaram, as ações mudaram. E quando as ações mudaram, a vida mudou. A segunda parte da reprogramação é a visualização estratégica. Não aquela visualização mágica de pensar positivo e esperar que o universo entregue, mas a visualização tática de se ver executando as ações necessárias, superando os obstáculos, persistindo mesmo quando é difícil. Todos os dias, por 5 minutos, Marina se via agindo com confiança, tomando decisões difíceis, persistindo diante do medo. E essa prática mental a preparou para quando a situação real chegasse. Porque a mente não diferencia totalmente entre experiência real e vividamente imaginada. Quando você se vê vencendo mentalmente, você treina os circuitos neurais que vão te ajudar a vencer na realidade. A terceira parte da reprogramação é a ação imediata. Toda vez que surge um pensamento limitante, você age contra ele. Se o medo diz, não fale, você fala. Se a dúvida diz, não tente, você tenta. Se a insegurança diz, espere, você age. Porque cada ação contra o bloqueio enfraquece o bloqueio. E cada repetição fortalece a nova programação. Rafael fazia isso todos os dias. Cada vez que o medo surgia, ele não lutava contra o medo. Ele agia apesar do medo. E descobriu algo revolucionário. Coragem não é ausência de medo, é ação na presença do medo. Mas aqui está a verdade que poucos te contarão. A reprogramação não é rápida, não é fácil, não é linear. Haverá dias em que os velhos bloqueios voltarão. Dias em que você duvidará de si mesmo. Dias em que parecerá que nada está funcionando. E é exatamente nesses dias que você precisa persistir. Porque a transformação real acontece na repetição silenciosa, nos momentos em que ninguém está olhando, quando você escolhe continuar mesmo sem ver resultados imediatos. Maquiavel sabia que poder não é dado, é tomado. E controle mental não é sorte, é disciplina implacável. Cada pensamento que você desafia, cada ação que você toma apesar do medo, cada dia que você escolhe a nova programação sobre a antiga, é uma vitória. E essas vitórias silenciosas se acumulam. Até que um dia você olha para trás e percebe, você não é mais a mesma pessoa. Os bloqueios que antes te dominavam agora são apenas sussurros distantes. E você se tornou alguém que não hesita, não duvida, não recua. Agora você sabe a verdade. Os bloqueios mentais que te prendiam não eram reais. Eram construções, ilusões, programações que você aceitou como verdade. Mas a partir de agora, você tem o poder de destruí-los. Você entende que não é definido pelo passado, pelas opiniões dos outros ou pelos seus fracassos. Você é definido pelo que escolhe acreditar e fazer agora. O medo do fracasso não te paralisa mais. Você sabe que fracasso é apenas dado, feedback, parte do caminho. A necessidade de aprovação, você a largou, porque entendeu que a única aprovação que importa é a sua própria. A comparação constante acabou. Você compete apenas com a versão de você de ontem. A crença de que precisa estar pronto, destruída. Você age agora com o que tem, onde está. E a reprogramação, ela está em andamento. Todo dia,
todo pensamento, toda ação. Você está se tornando alguém novo, alguém mais forte, mais focado, mais livre. Essa é a verdadeira transformação. Não um evento único, mas um processo contínuo, uma escolha diária de destruir o antigo e construir o novo, de rejeitar a mediocridade e abraçar o poder. E quando você olhar para trás, anos depois, vai perceber que este foi o momento em que tudo mudou. Não porque algo externo aconteceu, mas porque você decidiu que os bloqueios não te controlariam mais. Você decidiu que seria o arquiteto da própria mente, o mestre do próprio destino. Então, aqui está o desafio final. Não deixe que este conhecimento seja apenas mais uma informação consumida e esquecida. Deixe que seja o início da sua revolução interna. Comece hoje. Identifique um bloqueio mental que te prende, apenas um, e ataque-o. Substitua o pensamento limitante. Visualize a ação vitoriosa. E então, haja. Não amanhã, não quando estiver pronto. Agora. Porque controle mental não é teoria, é prática. E você, a partir deste momento, não é mais refém dos seus pensamentos. Você é o soberano deles. E quando você domina sua mente, você domina sua vida. Essa é a promessa maquiavélica. Essa é a sua nova realidade.